Amém. Bom dia, queridos, graça e paz. Ontem nós introduzimos essa temática da realidade de nós sermos discípulos do reino, mostrando que Jesus, no início do ministério dele, quando ele começa o seu ministério público, ele, após a prisão do seu primo João, vai para Galileia, anunciando, proclamando que o reino de Deus havia chegado, o reino de Deus havia sido aproximado, e a resposta que deveria ser dada a essa boa notícia era uma resposta de arrependimento e fé. Então, o que é o reino de Deus? Nós vivemos num sistema de governo que não expressa para a gente uma imagem adequada a respeito dessa perspectiva do reino ou de um rei. Mesmo naqueles países hoje em dia onde você tem a monarquia, essa monarquia ela é apenas representativa. Ela é apenas ilustrativa, ela é uma monarquia apenas para o social, né? Para se apresentar numa perspectiva social. Em outras palavras, o rei nesses países não manda nada, ok? Mas a perspectiva em que Jesus está inserido e quando ele vem proclamando que o reino de Deus chegou, é uma perspectiva onde as culturas, elas eram dominadas por imperadores, elas eram dominadas por reis. Então, na cabeça deles era muito claro o que significava um domínio, né, de um rei, o governo de um rei. Na perspectiva das Escrituras, quando nós falamos a respeito do reino de Deus, nós estamos falando então a respeito do fato de que Deus, ele governa sobre todas as coisas. Ele tem um governo estendido sobre toda a criação. Isso é assim porque Gênesis capítulo 1 e capítulo 2 nos mostram que Deus criou tudo o que existe. Então tudo que existe pertence a Ele. Ele é dono, Ele é o Senhor de tudo aquilo que existe, porque tudo foi realizado, tudo foi feito por Ele. Em Gênesis capítulo 1 e capítulo 2, nós também ficamos sabendo que esse Deus que cria todas as coisas, Ele nos cria a sua imagem e a sua semelhança, nós seres humanos, para que dentro da realidade da criação física, ou seja, do mundo que a gente enxerga, o governo dele fosse manifestado, fosse expressado através das nossas vidas. Deus nos cria como seres humanos a sua imagem, a sua semelhança, e Ele então nos dá do seu governo para ser estendido por nosso intermédio. Sua autoridade, o seu poder deveriam ser manifestados na criação, na terra, através da humanidade. Então, aonde um ser humano estivesse, ali deveria estar a evidência da presença de Deus, da glória de Deus, do governo de Deus, bom, perfeito, amável. Isso deveria ser manifestado através de nós, através da criação da humanidade. Então, a criação de Deus deveria se desenvolver, deveria evoluir, deveria crescer, deveria brotar, florescer, como essa criação boa e perfeita realizada por Deus. Mas para isso ser assim, os seres humanos, nós precisaríamos reconhecer que a autoridade que nós temos, que nós exercemos dentro da criação, é uma autoridade delegada por Deus. Nós reconhecemos isso então no jardim, comendo da árvore da vida e evitando comer da árvore do conhecimento do bem e do mal. Mas nós fizemos uma escolha diferente dessa. Enganados pela serpente, foi despertado em nós um desejo que nós canalizamos para o lugar errado. Nós comemos da árvore do conhecimento do bem e do mal. E ao fazermos isso, nós rompemos com o governo de Deus sobre a nossa vida. Nós afirmamos com esse nosso ato uma postura de rebelião contra Ele. Então, o governo dele, que deveria ser manifesto na terra,
por intermédio dos seres humanos, se perdeu. Nós não temos mais autoridade para carregar e manifestar da maneira que deveríamos fazer esse governo. Isso foi usurpado por Satanás. Quando Jesus ele é tentado por Satanás no deserto, uma das coisas que Satanás diz para Jesus é: se você se prostrar, me adorar, eu te darei a autoridade sobre todos os reinos do mundo, porque eles me foram dados. Satanás não estava mentindo. Realmente, ele tinha o governo sobre os reinos do mundo. Ele exercia essa influência sobre os reinos do mundo. Na verdade, ele fazia isso não porque ele fora dado, ele tomou, mas de fato estava nas mãos dele. E o que Jesus veio realizar, o que ele veio fazer, quando ele diz, o reino de Deus chegou, é justamente isso, é trazer a realidade da manifestação do reino de Deus, do governo de Deus na criação, de volta para a humanidade. Deus, quando os seres humanos pecam, quando nós pecamos lá no jardim, na representatividade dos nossos pais, ele faz uma afirmação para a serpente. Ele diz para a serpente que um filho da humanidade, um filho da mulher, uma semente da mulher, iria esmagar a cabeça da serpente. E a serpente iria ferir o seu calcanhar. Então ali, Deus estava definindo um projeto do coração dele, um projeto soberano, porque Deus é Deus, ok? E ele teria toda a condição, todo o direito, bem como toda a autoridade e poder, para resolver toda essa questão ali no jardim mesmo. Ele poderia simplesmente ter dito para a serpente, para o diabo, Satanás: você não tem nada a ver com isso, eu não aceito aquilo que você fez, e ter banido ele dali e pronto, resolvido a parada. Ou ele poderia ter feito outra coisa, de uma outra maneira. Ele poderia ter olhado a nossa desobediência, a nossa rebelião, a quebra que nós fizemos por causa disso na criação boa e perfeita, e ele ter dito: isso tudo estragou, ele é o dono, lembre-se disso, ok? Ele é o criador, dono de tudo, isso estragou, eu não quero mais. Ter jogado fora e ter começado tudo outra vez em algum outro lugar. São múltiplas as opções daquilo que Deus poderia fazer ali. Mas Deus, na eternidade, ele tinha tomado uma decisão. A decisão dele é que ele teria um povo que iria expressar dentro da criação a realidade do governo bom e perfeito dele. Ia expressar dentro da criação essa realidade da glória dele sendo carregada e sendo manifestada por esses que foram criados à sua imagem e à sua semelhança. Então a decisão de Deus em relação à nossa rebelião é que ele iria resolver isso por intermédio da própria humanidade. Então ele vira para a serpente e diz para ela: uma semente da mulher vai esmagar a tua cabeça. E aí a gente começa então o que nós chamamos na teologia bíblica de história da redenção. Deus começa um processo dentro da nossa história, onde o que Ele está fazendo é justamente isso. Ele está trazendo de volta o governo dEle, a manifestação do governo dEle, da autoridade dEle, do poder dEle na criação por intermédio da humanidade. Então, como é que Ele faz isso? Nos primeiros 11 capítulos, melhor dizendo, no capítulo 4 até o capítulo 11 de Gênesis, você vai ver Deus tendo uma relação de forma geral ainda com a humanidade. Você vai ter ali a descrição da genealogia de Gênesis 5, mostrando que os homens, eles viviam muito tempo, a humanidade ainda vivia muitos anos ainda, mas o refrão ali, na genealogia de Gênesis 5, é mostrar para a gente que a morte passou a ser uma realidade. Não importa quanto tempo, quantos anos as pessoas vivessem, o refrão sempre é: e morreu. Fulano de tal viveu tantos anos, teve filhos e filhas, depois que teve filhos e filhas, viveu mais tantos anos e morreu, e morreu, e morreu. Sempre vem vindo essa expressão. No meio dessa genealogia você vai ter um destaque,
um homem chamado Enoque, que diz que Enoque andou com Deus. Enoque andou. Quem andava com Deus? Adão e Eva, no jardim, antes da queda. Eles andavam com Deus. Deus vinha ao jardim no final do dia, se encontrava com eles e eles andavam com Deus. A partir da queda, isso se interrompeu. Deus, ele continua se manifestando, ele continua vindo, mas nós passamos a ter medo dele. Isso é representado lá no jardim, quando Deus vem no final do dia no jardim e Adão e Eva se escondem dele. Nós somos criados para andarmos com ele, para estarmos com ele, para termos prazer nele, mas agora nós temos medo dele. Então, na história, ali, a primeira pessoa que é destacada como alguém que passa de novo a ter esse acesso, a andar com Deus, a não ter medo de Deus, a entender que quando Deus vem, o que Ele deseja é arrependimento, é transformação, é mudança, é Enoque. Então Enoque anda com Deus. E Enoque já, em algum momento na vida dele, na história, já não se encontra mais, porque Deus o leva, Deus o toma, né, para si. A partir dessa perspectiva, você vai entrar em Gênesis 6 e você vai ver que ninguém mais anda com Deus. As pessoas, na verdade, vão se inclinando cada vez mais para o mal, a ponto de Deus tomar uma decisão de ter que eliminar a humanidade da face da terra, porque a inclinação, a Bíblia diz, a inclinação do coração do homem é totalmente para o mal. Lembre-se que nós comemos da árvore do conhecimento do bem e do mal, ok? Isso significa que nós podemos inclinar para o bem e nós podemos inclinar para o mal. Mas o texto em Gênesis 6 mostra que a força do pecado faz com que a gente se incline cada vez mais para o mal. Mesmo a gente podendo se inclinar para o bem, a gente se inclina cada vez mais para o mal. Então existe essa força operante em nós que vai nos inclinando cada vez mais para o mal. E aí a decisão de Deus é acabar com tudo. No entanto, diz o texto bíblico que Deus olha para Noé e Noé encontra graça diante de Deus. E aí Deus, através de Noé e da sua família, ele vai poupar a humanidade. Ele vai trazer o juízo dele sobre toda a terra, porque a rebelião requer juízo, mas o desejo de Deus não é o juízo. O desejo de Deus é graça. O desejo de Deus não é a morte do ímpio. O desejo de Deus é o arrependimento dele. É o que diz as Escrituras para a gente. Mas o pecado requer punição. Então, Deus traz juízo no jardim, embora, nós mostramos ontem, no meio do juízo, ele manifesta a graça dele, de 3 formas. A profecia, um homem, uma semente da mulher vai esmagar a cabeça da serpente, a vestimenta de peles que Deus cobre os seres humanos com ela, mostrando que agora nós estamos vivos. Não é porque a gente não morreu, mas é porque alguém inocente está morrendo no nosso lugar, e ele ter nos colocado para fora do jardim, ou seja, houve essa desconexão do céu e da terra, para que a gente não comesse da árvore da vida, nessa condição de rebelião, e permanecêssemos assim para sempre. Então ali ele já manifesta isso, certo? Pensa comigo, o que era de fato que deveria ter acontecido se o ser humano comesse? Não coma da árvore do conhecimento do bem e do mal, se você comer você vai morrer. O que deveria ter acontecido é que ele morreria, não é? Acabou tudo. Como não acaba? Porque Deus responde o juízo dele com misericórdia e graça. E isso é assim ao longo de toda a história. Você está vendo isso acontecer aqui de novo. Acontece, por exemplo, com Caim. Deus responde o juízo a Caim com misericórdia e graça. Ou seja, ele exerce o juízo, mas ele traz com o juízo a misericórdia e a graça dele. Caim diz, aquele que se encontrar comigo vai me matar. Ele fala, não, de forma nenhuma vai acontecer isso. Ele coloca uma marca em Caim, para que Caim não fosse morto pelo primeiro que o encontrasse.
Algumas pessoas, né, eu aprendi isso assim também, quando eu era criança, algumas pessoas olham e falam da marca de Caim como sendo um juízo de Deus. Não é, a marca em Caim é graça de Deus, não é juízo, é graça. Okay? Juízo é, você vai andar errante agora, certo? Você, por toda a terra não vai mais colaborar com você, isso é o juízo. Agora, a marca dele em Caim é graça, é para que ele não seja morto pelo primeiro que se encontre com ele. A mesma coisa vai acontecer em Gênesis capítulo 6, ele vai trazer o juízo dele. É interessante que em Gênesis 6 há a menção de que quando Deus olha para a humanidade e ele vê que a humanidade se inclina completamente para o mal, o texto bíblico diz assim: isso lhe cortou o coração. Já notaram isso lá? É lindo demais, né? Isso lhe cortou o coração. Ou seja, Deus não tem prazer no juízo. Ele não tem prazer no juízo. Ele exerce o juízo, porque é necessário, mas ele não tem prazer em fazer isso. Ele não tem prazer. Jesus olha para Jerusalém, ele sabe que Jerusalém vai ser julgada, e ele chora. Ele diz: Jerusalém, Jerusalém, que mata aqueles que lhe são enviados. Quantas vezes eu quis reunir vocês, como a galinha reúne os pintinhos, e vocês não quiseram. Eis aí vem o julgamento de Deus. Então, o desejo de Deus é a manifestação da misericórdia e da graça dele. E você vai ver isso acontecendo de novo ali com Noé. A humanidade é poupada. Estou fazendo um resumo bem rapidão aqui, né? Noé sai, a humanidade começa a crescer e multiplicar de novo. O mandato de Deus dado em Gênesis 1 é reforçado. Okay? Ele fala para Noé que eles vão crescer, vão multiplicar, vão encher a terra. Ele faz a primeira aliança, certo? Com a criação, dizendo: eu não vou mais destruir por causa da maldade humana toda a criação. E aí a coisa começa a andar de novo. Vem as genealogias e a gente vai chegar em duas situações. A primeira é que logo que Noé desce, ele planta uma vinha, faz um vinho lá do bom e enche a cara. Então já mostra assim: ok, a terra foi lavada da humanidade, mas o pecado não foi lavado de dentro do ser humano. O Noé já mostra que o negócio, né, nele mesmo continuava meio complicado. Aí você tem a história lá com o filho que desrespeita o pai, etc. Essa é a primeira situação. A segunda situação culmina em Gênesis capítulo 11, fechando o que a gente chama na teologia bíblica de a história primitiva. Fecha Gênesis 11 com o quê? Os seres humanos que tinham recebido uma ordem de Deus, crescer e multiplicar e encher toda a terra, eles estão andando, certo? Pela terra, estão povoando a terra, e de repente eles chegam num lugar, numa planície. E ali aquela planície os agrada. E eles tomam uma decisão, a humanidade toma uma decisão ali. Que decisão? Rebelião. De novo. O jardim, a árvore do conhecimento do bem e do mal, está em ação, né? Outra vez. Eles falam: vamos ficar aqui. Não sejamos espalhados sobre toda a terra. Vamos construir uma torre que nos dê domínio no céu, né? Ser como Deus, ok? Que nos leve até o céu. Vamos fazer grande o nosso nome, não representar o nome de Deus, mas fazer grande o nosso nome, e assim a gente não vai ser espalhado sobre toda a face da terra. Mas quem que foi que deu a ordem deles serem espalhados sobre toda a face da terra? Foi Deus. Então, de novo, eles estão exercendo uma rebelião contra o domínio de Deus, contra o governo de Deus, que eles deveriam, na verdade, representar. Então, o que acontece? Juízo. Deus vem de novo, a rebelião precisa ser respondida com juízo. Deus julga aquilo que está acontecendo. Como? Confunde a língua da turma, aí o pessoal se espalha, e em resposta a isso a gente chega em Gênesis 12. Gênesis 12 é a resposta de graça de Deus ao juízo que ele exerceu em Gênesis 11. Dessa turma que estava lá construindo a torre, tem um sujeito, tem uma família, né, chamado Abraão.
eles estavam lá, eles faziam parte, certo? Eles são de Ur dos Caldeus. Então o pai de Abraão era um dos caras que estava lá construindo a torre. Desses que ele espalhou, ele então vai chamar ele chama Abraão, e ele fala: eu vou fazer de você uma grande nação, e através do seu descendente, de um seu descendente, todas as nações da terra serão abençoadas. Então você tem uma segunda promessa, uma segunda profecia. A primeira em Gênesis 3,15, a segunda está acontecendo agora em Gênesis 12,3. A semente da mulher agora tem, pense assim, pense num triângulo, né? Aqui a base bem larga, né? A semente da mulher agora tem um afunilar aqui, tem um povo através do qual essa semente vai vir. Então é uma semente da humanidade, mas a semente dessa humanidade vai vir agora através de uma nação que vai ser formado por intermédio desse homem chamado Abraão. Essa nação é a nação de Israel. Deus então dá à nação de Israel a tarefa dela ser aquilo que a humanidade deveria ter sido no jardim, dela ser a representação do governo de Deus para todas as nações da terra. Veja, é geral, a humanidade deveria ser a representação do governo de Deus para toda a criação. Caiu, falhou, agora Deus está pegando um homem, dele ele vai constituir numa nação, e essa nação deveria ser a representação do governo de Deus na terra, para todas as nações da terra. Todas as nações deveriam olhar para Israel e falar: olha, é assim que a gente deve viver. Essa nação representa para a gente o governo de Deus sobre nós. Então é assim que a gente deve viver. Mas Israel, ela já falha logo de cara. Quando ela é tirada do Egito, e ela está lá diante do Monte Sinai, Moisés sobe ao monte para que ele possa receber as tábuas da lei. O povo lá embaixo faz um bezerro de ouro. Eles tinham vivido 430 anos escravos no Egito. Então a referência deles, dos deuses, era as imagens, os animais e tudo mais. Lembra quem esteve ontem aqui? Gênesis 1 e 2, foi Deus faz a criação ali. Moisés está mostrando, narra aquilo para mostrar para Israel quem é Deus. Deus não é o que você viu no Egito. Deus não é aquilo que você vai ver em Canaã. Okay? Deus é esse que criou os céus, a terra e etc. Só que eles pegam essa noção e transformam ela numa imagem. E diz assim: eis aí os deuses que te tiraram da terra do Egito. E aí Deus lá com Moisés no monte diz para ele: desce, porque o povo que eu tirei do Egito já pecou. O teu povo já pecou contra mim. E aí Moisés desce, ou seja, ele, de novo, rebelião, a árvore do conhecimento do bem e do mal. Percebe? A rebelião está ali de novo. Eles estão desqualificados, assim como nós somos desqualificados para representarmos Deus na humanidade, lá em Adão, por causa da queda, assim como Noé foi desqualificado para representar Deus no seu pecado, na sua embriaguez. Abraão, ou o povo de Abraão, Israel, está sendo desqualificado agora para poder representar Deus, representar o governo dele, serem os embaixadores dele. Só que Deus não desiste de Israel. O que ele faz? Tem uma tribo, dentre as 12, que não participa lá da festança. É a tribo de Levi. Então, o que Deus faz? Ele pega a tribo de Levi, e ele torna agora a tribo de Levi a referência sacerdotal dele. Isso era para ser todo Israel. Êxodo 19:6. Vocês serão para mim uma nação santa, um sacerdócio real. Eles não sabem como ser isso. Eles deveriam ser isso para todas as nações. Então o que Deus faz? Ele pega a tribo de Levi e ele torna essa tribo de Levi a tribo sacerdotal dele. A maneira que Deus vai se relacionar com a tribo de Levi deveria servir como o paradigma, o modelo de como o restante de Israel deveria se relacionar com Deus, para que então a nação pudesse ser um modelo, uma referência para como as demais nações da terra deveriam se relacionar com Deus. Essa é a ideia,
ok? Mas nós sabemos que mesmo a tribo de Levi falha nisso. Quando você chega no final do livro de Juízes, você começa ali o livro 1 Samuel, você vai ter o sacerdote Eli, que é uma demonstração do sacerdócio levítico corrompido. Então, dentro desse cenário de corrupção do próprio sacerdócio levítico, Deus vai levantar um rei, ok? O povo pede a Samuel que lhes dê um rei. O problema não é dar o rei, o problema é que eles queriam um rei como as demais nações tinham um rei. Então Deus dá o primeiro rei para eles, que é Saul. Saul se rebela, e aí Deus levanta um rei segundo o seu coração, não segundo o que as nações da terra entendem sobre rei, mas um rei que represente o reinado de Deus, o governo de Deus. Ele levanta então Davi, e a Davi ele faz uma promessa. Ele diz para Davi, ele carrega nele esse anseio pela manifestação da realidade do reino de Deus, do governo de Deus no meio de Israel e através do povo de Israel. Ele sabe que essa manifestação do governo de Deus, ele se dá através da presença de Deus no meio do povo. Então Davi, e essa presença é representada no tabernáculo. Então Davi quer construir um templo para Deus, ou um palácio para Deus. Ele fala: eu sou o rei que representa ele aqui, e eu moro nesse palácio de cedro, e o Senhor continua dentro de uma barraca, de uma tenda. Eu não mereço, como o representante dele, como aquele que mostra o governo dele aqui, um palácio, uma casa melhor do que a dele. Então eu quero construir uma casa, eu quero construir um templo, um palácio para o Senhor. E ele fala isso com Natã. Natã era o pastor do Davi, né? O profeta Natã era o pastor dele. Geralmente assim, a gente quer alguma coisa, vai procurar o pastor, né? Pastor, o que o senhor acha e tal. O Natã ouve Davi, Natã sabe que Davi é o homem segundo o coração de Deus. Então o Natã, ele nem ora. Ele vira para Davi e fala assim: faça segundo o seu coração, né? Ou seja, Deus vai aprovar isso. Você é o homem segundo o coração de Deus, vai desse jeito. E o Davi fica feliz. O Natã está saindo, deixa eu abrir um parênteses, fazer uma brincadeirinha aqui, né? O cara chega, o rei chega, né? O sujeito mais rico aqui da cidade chega e fala assim: eu quero construir um prédio novo, um templo novo, uma igreja nova para vocês. O pastor vai falar: mas é claro, faz aí. Eu falaria lá, né? Faz aí. Ó, eu tenho uns 3, 4 terrenos aí para oferecer para você comprar, não tem problema nenhum, não. Mas é mais ou menos isso que está acontecendo ali. Mas o Natã está saindo, Deus fala com o Natã: volta lá e fala para Davi o seguinte: você vai construir uma casa para mim? Quando foi que eu disse que eu necessitava disso? Quando foi que eu pedi alguma coisa assim? Toda a terra é minha, os céus é o meu trono, a terra é o estrado dos meus pés. E aí no meio disso, ele vai fazer uma terceira profecia. Ele vai dizer para Davi assim: eu é que vou construir uma casa através de você. Eu vou colocar um descendente seu no trono, e ele vai governar o meu reino para sempre. Vou fazer um reino eterno através dele. Então, a semente da mulher, promessa de alguém entre toda a humanidade, ok? O descendente de Abraão, alguém que vem de uma nação, agora um filho de Davi, alguém que vem de uma família. Você percebe o que está acontecendo? Deus está afunilando, ok? A manifestação do governo dele no mundo através de uma pessoa. E aí, os profetas, eles vão, no Antigo Testamento, começar a anunciar para Israel que um dia, esse rei, que é a semente da mulher,
que vem da nação de Israel, que vem da linhagem de Davi, que é filho de Davi, vai chegar. No meio de toda as turbulências que a nação de Israel vive, no meio de toda a opressão com a qual Israel lidava, por conta do seu pecado, haveria de chegar um dia em que essa pessoa, esse rei, ungido pelo Espírito de Deus, viria, e quando isso acontecesse, toda a realidade do mal seria vencida, Israel seria liberta, redimida, e um novo tempo, marcado por um governo justo e bom, iria se iniciar sobre toda a criação, a partir da nação de Israel. É isso que, quando Jesus chega e diz, o reino de Deus chegou, os judeus que estão ouvindo ele, estão esperando ver acontecer. Opa, se o reino de Deus chegou, então a realidade vai mudar. Roma vai cair, os inimigos vão ser destruídos, a realidade de um governo bom e perfeito de Deus vai se manifestar agora na terra. E aí Jesus começa a viver no meio deles, e eles não veem muita mudança acontecer, não pelo menos dentro daquilo que eles esperavam, dentro das expectativas deles. Então, quando você lê os evangelhos, fica essa dúvida: quem é ele? Quem é esse homem? Porque Jesus diz, o reino de Deus chegou, o reino de Deus está aqui. Mas na cabeça do judeu, o reino de Deus chegar, o reino de Deus estar ali, significava que os inimigos de Israel seriam destruídos, que a maldade seria banida, que as nações da terra iriam reconhecer a nação de Israel como essa nação que expressa diante das demais nações o que significa o governo de Deus. Nação de Israel sendo governado pelo o filho de Davi, iria então influenciar, governar, dirigir as demais nações, e eles olham ao redor e eles continuam escravos de Roma. Eles olham ao redor e as coisas não mudaram, eles continuam tendo que pagar imposto para Roma, eles estão na terra deles, mas eles têm um rei fantoche sentado no trono de Davi, Herodes. Então como é isso? Como é que o reino de Deus chegou? Bom, a primeira coisa que nós percebemos nessa perspectiva é que o reino de Deus, que Jesus está manifestando, que Jesus está trazendo, ele não é um ambiente físico, ele tem a ver com o reconhecimento do governo de Deus sobre toda a realidade. Ele não é uma resposta política, ele não é uma resposta social, ele é a realidade de uma mudança e de uma transformação naquilo que havia afetado a manifestação do governo de Deus no mundo por intermédio da humanidade. Então, como o reino de Deus chega? Quando Jesus diz o reino de Deus chegou, em que sentido que o reino de Deus havia chegado? Primeiramente, através da presença do rei. Quando Jesus diz o reino de Deus chegou, o reino de Deus foi aproximado de vocês, é porque o reino de Deus, o governo ativo de Deus, que deveria ser exercido por intermédio da humanidade, que foi Adão e Eva, que foi perdido lá no jardim, agora pela primeira vez estava novamente se manifestando e sendo exercido através de um ser humano, que é ele, Jesus. Então, quando ele diz o reino de Deus chegou, a palavra no grego lá é a ideia de proximidade, de aproximar, ok? O reino de Deus foi aproximado de vocês. Por que o reino foi aproximado? O reino foi aproximado porque o governo de Deus ativo está na vida de Jesus.
Jesus está carregando essa realidade com ele. Jesus está carregando o reino de Deus com ele. O reino de Deus está próximo. Ok? É isso. Antes, o reino de Deus, todo judeu sabia do reino de Deus. O reino de Deus. Isaías 6, Isaías vê, no ano da morte do rei Uzias, eu vi os céus abertos, eu vi um alto trono, eu vi Adonai, um ser poderoso, assentado num alto trono. Os serafins diziam uns para os outros: santo, santo, santo é o Senhor dos exércitos. E aí ele se dá conta de que aquele ser exaltado, né, Adonai, é Yahvé, o Senhor dos exércitos de Israel. Ele diz: ai de mim, vou morrer, meus olhos viram o rei. Onde ele está vendo o reino? Onde ele está vendo o rei? Nas alturas. Então Israel entendia: Deus é rei, o reino dele é real, está nos céus, o reino dos céus. E nós esperamos um dia que ele vai intervir de novo aqui. Mas aí Jesus chega e ele fala: o reino de Deus foi aproximado, o reino de Deus chegou, ele está nele. Agora você precisa entender algo aqui que é muito importante sobre isso. Jesus está fazendo essa afirmação numa perspectiva humana, como um ser humano. Jesus, ele é 100% Deus e ele é 100% homem. E ele está vivendo ali como a humanidade que Deus criou para governar o mundo, para manifestar o reino de Deus, o domínio de Deus dentro da criação. Ele está fazendo isso não como Deus apenas, ele está fazendo isso como um ser humano. Gênesis capítulo 1, a humanidade representa Deus no mundo. Jesus está ali, ele é o eterno Filho de Deus, mas ele se fez um ser humano, o ser humano que Deus planejou que ele fosse. Abra sua Bíblia em Romanos capítulo 5, verso 14. Veja como o apóstolo Paulo recebe essa revelação a respeito de Jesus. Ele está descrevendo aqui a perspectiva da justificação, de como Deus opera através da vida de Jesus, a nossa justiça e etc. E no versículo 14 ele fala assim: todavia, a morte reinou desde Adão até Moisés, mesmo sobre aqueles que não cometeram pecado semelhante à transgressão de Adão, o qual, olha isso, o qual prefigurava aquele que havia de vir, o qual, Adão, o qual prefigurava aquele que havia de vir. Quem que haveria de vir? Jesus. O que Paulo está dizendo? Paulo está dizendo que Adão nunca foi a humanidade segundo o coração de Deus. A humanidade segundo o coração de Deus é a revelada em Jesus. É quem esse homem é. Ele é a humanidade conforme o coração de Deus, não Adão. Adão prefigurava ele. É isso que Paulo está dizendo aqui. E aí ele vai desenvolver a ideia de que Jesus é o segundo Adão, ou o último Adão. Ou seja, ele é a humanidade real, a humanidade verdadeira. Quem representa a humanidade de fato é quem esse homem é quem Jesus é, não quem Adão é. Veja, às vezes nós dizemos assim: quando a gente se converte, a gente volta a ser como Adão. Não volta, porque se você voltar a ser como Adão, você vai cair de novo. Ok? Quando você se converte, você é conduzido a ser a quem Jesus é. Você cresce em estatura do varão perfeito.
Ele é a humanidade do jeito que Deus criou para ser. Quando nós somos redimidos, nós somos inseridos nele, na vida dele, não na vida de Adão. Nós somos tirados da vida de Adão, porque nós nascemos na vida de Adão. Nós nascemos escravos do pecado. Mas quando nós nascemos de novo, nós somos tirados disso e nós somos colocados em Jesus, na vida dele, porque ele é a humanidade do jeito que Deus criou a humanidade para ser. Então, quando ele diz o reino de Deus chegou, ele está dizendo aquilo que a humanidade deveria fazer quando o meu Pai criou o homem: carregar o governo de Deus, manifestar na criação o que está no céu, aqui na terra. E ele não fez. Eu vim fazer. Eu cheguei para fazer. Lucas capítulo 3 também colabora com a gente, para a gente entender isso. Abra sua Bíblia em Lucas capítulo 3. Eu estou muito longe de vocês, eu vou vir aqui. Lucas capítulo 3. Tem problema eu vir cá aqui? Por causa da... Não? Ok. Verso 21. Quando todo o povo estava sendo batizado, Jesus também o foi. Enquanto ele estava orando, o céu se abriu, e o Espírito Santo desceu sobre ele, em forma corpórea, como pomba. Então veio do céu uma voz: você é meu filho amado, em quem tenho prazer. Jesus tinha cerca de 30 anos de idade, quando começou o seu ministério. E aí Lucas, estrategicamente, coloca a genealogia de Jesus. Olha só, ele era considerado filho de José. E aí vai vir a genealogia do jeito que os judeus escrevem, certo? Filho de José, filho de Eli, filho... Não vou ler toda a genealogia, é muito nome. Se você está precisando de um nome para botar no seu filho, certo? Você vai aqui nas genealogias, pode ter sugestões. E aí ele vai falando, filho de Beltrano, filho de Ciclano, vou pular lá para o verso 37. Filho de Matusalém, filho de Enoque, filho de Jared, filho de Maalaleel, filho de Cainã, filho de Enos. Veja, está falando de Jesus. Jesus é filho de Enos, Jesus é filho de Sete, Jesus é filho de Adão, Jesus é filho de Deus. Veja, ele é filho de Adão. Adão é um nome próprio, mas também é referência à humanidade. Ele é o filho da humanidade, filho de Deus. Então o que Lucas está fazendo? Veja, Lucas está dizendo, ele é 100% Deus. Este é meu filho amado, em quem eu tenho todo o meu prazer. Isso é uma afirmação da divindade, ok? Mas ele está dizendo, esse que é o filho amado de Deus, que tem essa perspectiva da divindade, ele também é o filho de Deus, no sentido da humanidade que foi criada à imagem e semelhança de Deus. Ele é filho de Adão, filho de Deus. Então, ele está concordando aqui com o apóstolo Paulo, okay? Jesus é a humanidade do jeito que Deus criou a humanidade para ser. Quando você olha para você e você erra, falha, obrigado, a turma que botou, erra, falha em alguma coisa, sei lá, e você diz assim: mas também eu sou só humano, né? Você está errado. Você é menos que humano. Você é uma humanidade deformada. Porque a humanidade, do jeito que Deus criou a humanidade para ser, é quem Jesus é. Quando você olha, quando você lê os evangelhos e você olha Jesus vivendo a vida dele, você está vendo a humanidade do jeito que Deus criou a humanidade para ser, do jeito que Deus criou a humanidade para viver. Agora, Jesus ele vem nessa condição, obviamente, porque ele não tem pecado, ele é humano,
como você, como eu, mas ele tem uma diferença: ele nasce sem pecado, na mesma condição da primeira humanidade. Por quê? A primeira humanidade representava Jesus. Agora, esse é um ponto muito discutido no meio teológico. Eu vou dar a minha opinião com relação a isso, ok? Jesus, ele não só nasce sem pecado, ele vive a vida dele toda sem pecado. A gente faz bastante essa afirmação: Jesus nasceu sem pecado, Jesus não tinha pecado. Mas a gente precisa entender que ele viveu a vida toda dele sem pecado, com a possibilidade de pecar. E essa aqui que é a discussão, ok? Muitos teólogos acham que Jesus não tinha possibilidade nenhuma de pecar. Outros teólogos entendem que Jesus poderia ter pecado. Eu faço parte dessa turma que entende que Jesus poderia ter pecado, mas ele não pecou. Aonde Adão caiu, ele não caiu. E ele não caiu porque ele é Deus. Ele não caiu porque ele foi a humanidade que obedeceu o Pai, aonde a primeira humanidade desobedeceu. Satanás, logo depois disso, o texto bíblico diz que o Espírito Santo leva Jesus, Lucas 4, leva Jesus para o deserto para ele ser tentado. Pense nisso comigo. Os demônios sabiam quem Jesus era. Eles o conheciam lá da eternidade. Você tem várias situações que Jesus chega num lugar e os demônios falam assim: por que estás aqui? Sabemos quem és, o Filho de Deus, né? E aí Jesus manda eles ficar quietos, não contar isso, né? Não era hora de dizer isso ainda, para eles calarem a boca. Ou seja, os demônios sabiam quem Jesus era. Satanás sabia que estava diante dele ali Deus. E ele sabia que esse Deus havia se limitado na forma de um homem. Se havia algum momento, lembra que eu falei ontem, não sei se todos estavam ontem aqui, né? Satanás não é páreo para Deus, infinitamente menor. Deus, assim, acaba com ele. Mas se em algum momento ele tinha chance de vencer o próprio Deus, a chance era essa. A chance era essa, estava diante dos olhos dele. Ele fez uma loucura. Ele abriu mão de usar os atributos dele, pessoais, de Deus. E ele se tornou um ser humano, como a criação que ele fez. Eles foram feitos à imagem e semelhança, lembram? Nós somos fomos feitos à imagem e semelhança. Eu os derrubei. Agora é a chance de vencer isso definitivamente. E ele faz exatamente a mesma coisa que ele fez com Eva no jardim. Ele vem até Eva e diz: foi assim que Deus disse? Coma do fruto, para você ver que vocês serão como Deus. Ele vem a Jesus e ele diz para Jesus: se és filho de Deus, manda que as pedras se transformem em pães. O que ele está fazendo? A mesma coisa. Veja, Adão e Eva foram criados à imagem e semelhança de Deus. A humanidade foi criada à imagem e semelhança de Deus. Qual a resposta que Eva deveria dar? Quando ele diz assim: come do fruto e vocês serão como Deus. Eva deveria ter respondido assim: mas não precisa, nós somos feitos à imagem e semelhança dele. Ele nos contou, ele nos disse que nós somos feitos à imagem e semelhança dele. Mas ela duvidou disso. Prove que isso é assim, coma do fruto e você vai ver que você é a imagem e semelhança dele, que você é como ele, que você não precisa ficar debaixo do governo e do senhorio dele, para que você exerça autoridade. Faça isso. Ele está fazendo exatamente a mesma coisa com Jesus. Manda. Como você pode ter certeza que você é filho de Deus? Se é, manda as pedras se transformarem em pães. Aí você vai ter certeza. Mas Jesus responde para Satanás assim: nem só de pão viverá o homem, mas de toda palavra que procede da boca de Deus. Aí a gente diz: ele estava citando Deuteronômios, né?
Deuteronômio 8:3, acho que é 8:3. Não, ele não está fazendo só isso. Ele está aplicando isso à vida dele. O que ele está fazendo é dizendo: eu não preciso, eu ouvi. Eu sei que eu sou, porque eu ouvi ele me dizendo que eu sou. Então eu não preciso. E assim são as demais tentações. E Jesus sai daquele momento tendo declarado a Satanás que ele veio esmagar a cabeça dele, que ele veio tomar de volta a autoridade que ele havia usurpado da humanidade para a humanidade. E aí ele sai dali, diz o texto, no poder do Espírito, e o reino de Deus começa a ser manifestado através dele. Até esse momento, os profetas falavam a respeito de um reino que viria, mas a partir desse momento, Jesus começa a mostrar um reino que veio. O reino de Deus chegou. E a maior prova, entre todas as coisas que Jesus faz, de que o reino de Deus havia de fato chegado, é a expulsão dos demônios. Você sabia que tudo que Jesus faz no Novo Testamento, nos Evangelhos, acontece ou aconteceu no Antigo Testamento? Menos a expulsão de demônios. Veja, você tem multiplicação de pães, de comida no Antigo Testamento, Eliseu multiplica. Você tem ressurreição de mortos no Antigo Testamento, Elias ressuscita mortos, Eliseu ressuscita um morto. Você tem isso, você tem cura, Naamã é curado de lepra, o rei Ezequias é curado, você tem curas. A única coisa que você não tem no Antigo Testamento, que aparece no Novo Testamento, é a expulsão de demônios. A única. Talvez alguém diga assim: ah, mas tem o caso de Saul. Saul não era expulsão de demônios. Um demônio vinha e atormentava Saul. Ele não possuía Saul. E quando Davi vinha e tocava a lira, aquele espírito atormentador se distanciava. A expulsão de demônios é a evidência concreta de que o reino de Satanás iria ser destruído. Quando Jesus expulsa demônios, os fariseus viram e dizem assim: é por causa do maioral dos demônios que ele expulsa os demônios. E Jesus vira-se e diz: se Satanás expulsa Satanás, o seu reino está dividido, logo ele não vai subsistir. Mas se eu expulso demônios pelo dedo de Deus, ou seja, pelo poder de Deus, então o reino de Deus chegou entre vós. Por isso que os demônios diziam para Jesus assim: viestes antes da hora? Por quê? Porque eles também não entendiam essa questão. Os judeus esperavam que quando o Messias viesse, quando o rei viesse, quando o rei, filho de Davi, chegasse, quando o reino de Deus chegasse, toda essa era maligna, toda essa era da maldade acabaria e começaria um novo momento, um novo tempo, onde não há mais inimigos, onde não há mais morte, onde não há mais dor, onde não há mais nada, onde os demônios são destruídos. Os demônios também esperavam que isso era assim. Eles não entenderam o mistério, como diz Paulo. O que acontece é que as realidades do reino de Deus que vão vir e vão terminar definitivamente a história, invade essa presente era má, através da presença humana de Jesus. O reino de Deus entra aqui. E então, através da vida de Jesus, olhando para Ele, vendo como Ele vive, vendo como Ele pensa, vendo como Ele fala, vendo o que Ele faz, a humanidade, a começar de Israel, compreende o que é uma vida vivida sob o governo de Deus e manifestando o governo de Deus. Jesus, ele não só fala
que o reino veio, ele mostra que o reino veio. Então, todas as vezes que Jesus cura, todas as vezes que Jesus liberta, todas as vezes que Jesus faz algum sinal milagroso, maravilhoso, seja o que for, é uma evidência da realidade de que uma nova era está chegando, uma nova realidade está se aproximando. Ela está aqui, mas ela ainda está vindo para cá. Ele a introduziu através da presença dele e através da vida dele. E por que ele fez isso? Ele fez isso porque Deus tem no projeto dele reunir uma nova humanidade, reunir um povo que carrega o nome dele e que manifesta a glória dele nessa criação para todas as nações da terra, convidando as pessoas a saírem da sua postura de rebelião e a virem viver como parte desse povo, como parte dessa nação. E para que isso fosse feito assim, haviam duas etapas a serem cumpridas. A primeira, de acordo com os profetas, porque Jesus vem para cumprir as profecias, de acordo com os profetas, a primeira coisa que precisava acontecer com a chegada do Messias era Israel ser reunida, o remanescente fiel de Israel ser reunido de novo, para que se cumprisse a profecia feita para Abraão, através da nação dele, as nações da terra seriam abençoadas. Então, como a nação de Israel vai ser abençoado? Através do filho de Davi, através do Messias, do rei davídico, que vai reunir Israel de novo. Jesus vem e o que ele está fazendo na primeira etapa do ministério dele é isso, ele está reunindo o remanescente fiel de Israel. Ele escolhe 12 homens, porque eles representam as 12 tribos de Israel. Não são 10, não são 11, não são 13 ou 14, são 12. Por quê? Porque isso está comunicando essa realidade. O reino de Deus chegou. A primeira coisa que o reino vai fazer é restaurar Israel. Então, o Evangelho de Mateus principalmente mostra isso para a gente, onde o ministério de Jesus é focado especificamente na nação de Israel. Mateus dá essa ênfase. Jesus diz: eu não fui enviado a não ser para as ovelhas perdidas da casa de Israel. Vão, curem os enfermos, ressuscitem os mortos, purifiquem os leprosos, de graça recebeste, de graça dai, mas vão apenas as ovelhas perdidas da casa de Israel. Mas quando Mateus termina com a nação de Israel, o remanescente de Israel reunido diante de Jesus, quando ele está para ser assunto aos céus, então ele diz: vão a todas as nações. Porque o plano, o projeto nunca foi só Israel. É a partir de Israel formar-se um povo de todas as nações da terra. Mas agora tem uma mudança, porque no processo do Antigo Testamento as nações deveriam olhar para a nação de Israel e vir a nação de Israel. Mas agora, a partir desse momento, Jesus está enviando o remanescente fiel de Israel, para que eles possam levar a realidade do reino a todas as nações da terra e se configure, se forme um povo para a obediência pela fé, conforme Paulo diz em Romanos capítulo 1, versículo 5, de todas as nações da terra. Em outras palavras, você não é mais identificado como povo de Deus, porque você está atrelado a uma identidade nacionalista. Você é identificado como parte do povo de Deus, porque você reconhece o rei desse reino, Jesus. Então, Jesus, através da vida dele, mostra para mim e para você como é viver sob o governo de Deus e como é manifestar a realidade do reino de Deus aqui. Quando nós olhamos para Jesus nos evangelhos, nós recebemos uma percepção de que o ministério de Jesus, ele tem dois lados. Um lado do ministério de Jesus, ele é intransferível, só ele podia realizar, ninguém mais podia realizar. Por quê? Porque ele é o Cordeiro Santo de Deus que tira o pecado do mundo. Ele é a humanidade perfeita que vem para poder destruir Satanás e poder destruir o pecado e a rebelião.
isso seria feito de uma forma inusitada. Como é que Israel esperava que isso fosse feito? Por uma ação militar, por uma força militar, por uma ação de vingança. Mas Jesus vem e Ele mostra que isso seria feito através da humildade, através da mansidão, através do amor, através do serviço. Um serviço que Ele iria executar em favor não só de Israel, mas de toda a humanidade, trazendo a vida dele em sacrifício na cruz. Então, a vida seria vencida, a morte, seria vencida através da morte de Jesus naquela cruz. A rebelião seria aniquilada através da obediência do Filho, que iria se sacrificar em favor do seu povo. E a vida iria entrar em ação, mediante a ressurreição dele dos mortos. E é exatamente isso que acontece. Jesus morreu, diz Paulo, pelos nossos pecados, mas ele ressuscitou para a nossa justiça. Veja, às vezes a gente fala isso e o que a gente pensa é apenas na ideia da nossa justificação diante de Deus. Mas é mais do que isso. Paulo nos diz em 2 Coríntios capítulo 5, verso 21, que Deus tornou Ele, Jesus, aquele homem sem pecado, pecado por nós, para que nós nos tornássemos a justiça de Deus. Então agora, quando eu digo que eu creio em Jesus como meu Senhor e meu Salvador, e eu sou justificado diante de Deus, eu me torno aquele que carrega a justiça de Deus no mundo. Eu me torno aquele que representa o reino dele aqui. Aquilo que deveria acontecer no jardim e que não aconteceu através de toda a humanidade, acontece hoje no mundo através da igreja, através de mim e através de você. E se não acontece, nós precisamos nos arrepender. Se não acontece, é porque nós estamos vivendo uma dimensão da nossa fé num âmbito meramente religioso. E não é esse o projeto de Deus para a sua vida, para a minha vida, para a vida da igreja. Nós somos discípulos do reino. Nós somos aqueles que carregam a manifestação do reino de Deus no mundo, hoje, aqui e agora. Em outras palavras, quando as pessoas olham para nós, elas precisam perceber como é o céu, ok? É como você ir num casamento. Eu vou usar esse exemplo porque Jesus usa muito exemplo, parábola sobre o banquete, né? É como você ir num casamento, numa festa de casamento. Você tem o jantar, não é? Que é o prato principal. Mas antes do jantar você tem os aperitivos, não é? Vem aquelas coisinhas para você ficar degustando. Por aquilo que você degusta, você imagina como vai ser o jantar. Nossa, se você foi num casamento onde o deguste era uma torradinha com caviar, imagina o que vem nesse jantar. Vamos lá, igreja, estão me entendendo? As pessoas precisam, o Espírito Santo de Deus foi dado a Jesus, para que Jesus vivesse a vida dele aqui, no poder desse Espírito. Por quê? Porque mais tarde, o Espírito Santo que foi dado a Jesus seria dado a você, seria dado a mim. Pense, Jesus é 100% Deus, 100% homem. Ele poderia ter feito o que ele fez aqui sem precisar do Espírito Santo. Porque assim como o Pai tem os atributos, o Espírito tem, Jesus também tem. Mas ele não fez assim. Por quê? Por causa dele? Não, por causa de você. Por causa de mim.
Jesus ele só recebe o Espírito Santo para fazer tudo o que ele faz, porque Deus quer que a gente entenda que esse Espírito que estava com Jesus é o Espírito que está conosco, e esse Espírito que capacitou Jesus a viver a vida que ele viveu aqui, é o Espírito que está com você, capacitando você a viver essa vida, como é a vida de Jesus aqui e agora. E esse é o lado do ministério transferível. O intransferível é, só Jesus pode morrer na cruz. O transferível é aquilo que Jesus viveu aqui, no dia a dia dele, aquilo que ele mostrou aqui, a capacidade dele amar os inimigos, a capacidade dele perdoar aqueles que ofendem, a capacidade dele se deixar tocar por aqueles que ninguém queriam se deixar tocar, a capacidade dele fazer as coisas que ele fez aqui, é aquilo que ele transfere para mim e para você, através da presença do Espírito Santo de Deus que vem viver em nós. Então, quando as pessoas olhavam para a vida de Jesus, elas ansiavam por aquilo que Jesus carregava, elas queriam aquilo que Jesus carregava, elas viam. Jesus disse: o reino de Deus chegou, e como eu faço isso? Como eu entro nesse reino? Como eu vivo isso? Jesus dizia: arrependimento e fé. Essas duas posturas é o que te coloca no reino dele, aqui. Não só lá, aqui. Para você viver aqui. Cara, isso não é legal? eu acho isso fantástico. Eu estou carregando a vida de Jesus em mim, através da presença do Espírito. Meu Deus! Jesus disse: sem mim nada podeis fazer, mas nele a gente pode fazer tudo. Você não precisa ficar carregando com você falta de perdão. Você pode liberar perdão. Você não precisa viver a sua vida escravizado à ansiedade. Você pode viver em paz, porque foi assim que Jesus viveu. Olha só, Jesus ele está com os discípulos dele num barco, ele vai atravessar o mar da Galileia, e aí começa uma tempestade. Os discípulos eles começam a ficar desesperados. Lembre-se que alguns daqueles discípulos eram pescadores, eles estavam acostumados com esse negócio de tempestade e tal, então devia estar bravo o negócio ali. Eles começam a ficar desesperados e tentando resolver o problema da tempestade. Mas Marcos capítulo 4 diz para a gente que Jesus está dormindo no barco, e os discípulos olham ele dormindo e dizem: ei Senhor, não importa que pereçamos. Jesus acorda e diz para ele: por que vocês são assim tão tímidos? Por que vocês são assim tão medrosos? Ainda não tendes fé, não? E aí ele manda o vento cessar, repreende o vento, manda o mar se aquietar, e o texto diz que faça grande bonança. Aí um olha para a cara do outro e diz: quem que é esse, que até o vento e o mar lhe obedecem? Qual o ponto que eu quero destacar? Vai ser um ponto teológico fantástico. Jesus estava dormindo no meio de uma tempestade. Por quê? Porque Ele é o príncipe da paz, porque Ele está cheio da paz do reino nele. Sabe como você vence as tempestades da sua vida externa? Só se você estiver cheio de paz interna. Jesus levanta e ele deixa sair dele aquilo que ele tem. Os discípulos, como não têm, deixam entrar aquilo que está externo neles e ficam desesperados. Mas Jesus está com eles ali e Ele está ensinando eles a viverem. Você entende isso? Quando você lê os evangelhos, você precisa entender que Jesus, Ele está ensinando a gente a viver a vida do reino. Ele diz para mim e para você: se você quer viver isso que eu vivo, você tem que ser como uma criança.
Isso não tem a ver com salvação eterna, não tem a ver com você ir para o céu, porque se você ser como uma criança, isso tem a ver com você ir para o céu, então a salvação é pelas obras. E a salvação não é pelas obras, a salvação eterna tem a ver com graça salvadora. Ele vai te levar para lá, independentemente do que você pense e faça, se a graça dele te alcançou, se ele te mirou e se ele disse: esse é meu. Se ele disse que você é dele, meu amigo, você pode querer ir esperneando para o inferno, você vai esperneando para o céu, não tem jeito. É irresistível. Então do que ele está falando? Se você entender isso, o reino de Deus chegou. Ele está falando dessa parte. Se você quer entrar no reino, viver o reino, viver a vida que eu estou mostrando para vocês, vocês têm que ser como uma criança. Porque uma criança, ele diz: ah, é? Uma criança é assim: quem é o super-herói mais forte? É o Hulk. Ela pergunta para o pai: quem é o super-herói mais forte, pai? É o Hulk. Ele vai para a escola, aí dá a hora do intervalo. Ontem eu vi um menininho aqui brincando, ele estava no mundo dele, né? Ele corria para lá, fazia e tal. Eu lembrei do meu filho mais novo, ele era desse, ele virava dinossauro, aquelas coisas todas, né? E ele estava brincando ali no mundo dele e tal. Hoje ele é um evangelista, né? Cheio do Espírito Santo. Ok. Aí ele vai para a escola brincar. E aí chega na hora do intervalo, eles vão brincar e tal. Vamos brincar de super-herói. Sai todo mundo, ele sai gritando: eu sou o Hulk, eu sou o Hulk. Né? Aí vem um outro e fala assim: eu sou o Superman. O Superman é mais forte. Ele fala: é nada, o Hulk é mais forte. Não, o Superman é mais forte. Não, o Hulk é mais forte. Por que você acha que o Hulk é mais forte? Porque o meu pai falou. É isso. Se você se tornar como uma criança, você vai entrar nessa realidade do reino, você vai viver isso aqui, você vai ler o livro, e você vai dizer: é do jeito que o meu pai falou, não preciso mandar pedra virar pão, eu sei, porque o meu pai falou, eu sei, porque ele me falou. Paulo diz para a gente: o Espírito Santo que vive em nós diz: Abba, Pai, vocês são filhos de Deus. Efésios 1 diz que nós somos eleitos para sermos filhos e filhas irrepreensíveis de Deus. É isso que eu sou, é isso que você é. Por quê? Porque o Pai disse. E o que Jesus está dizendo para nós, para eles ali, é isso: viva. Se eu quer viver isso, seja como uma criança. O filho só faz aquilo que ele vê o pai fazer. João 5,19, o filho só fala aquilo que ele ouve o pai dizer. Jesus, ele era o discípulo do pai. Ele está vivendo a vida dele, mostrando para a gente como nós vivemos como discípulos do reino aqui. Um discípulo é uma pessoa que aprende com o seu mestre a pensar como ele, falar como ele, fazer as coisas que ele faz. Isso é um discípulo. Jesus é o discípulo do Pai. Quem vê a mim vê o Pai. Eu e você, como discípulos de Jesus, precisamos dizer: quem vê a mim. Segura no banco aí. Vê a Jesus. Quem vê a mim vê a Jesus. Ricardo, Atos capítulo 11. Alguns dos seguidores pregaram a palavra também aos gregos quando eles chegaram em Antioquia. Barnabé chega lá, vê a graça de Deus, anima os irmãos a permanecerem firmes na fé, vai buscar Saulo. Eles começam a ensinar as realidades do reino para eles. E o texto diz assim: ali, pela primeira vez, os discípulos foram chamados cristãos. Quem vê vocês, vê o Cristo que vocês pregam. Nós devemos ao mundo, igreja, preste atenção, nós devemos ao mundo uma manifestação concreta do amor, da bondade e do poder de Deus. As pessoas precisam começar a olhar para nós como igreja
E elas precisam começar a dizer: quando nós olhamos para vocês, nós vemos o Cristo que vocês pregam. Proclamar o reino não é uma teoria, é uma realidade. O reino de Deus chegou. Ele está vindo aí na sua plenitude, mas ele já está aqui. Jesus conta as parábolas em Mateus 13 para mostrar isso. O reino chegou, mas ele não pega ninguém à força. Ele é como um semeador que semeia a semente, e essa cai à beira do caminho, solo com pouca terra, solo com espinho, mas também vai encontrar os corações bons que produzem a 30, 60 e a 100 por um. O reino de Deus chegou, mas ele chegou ainda inserido dentro dessa era má. Por isso os filhos do reino continuam crescendo ao lado dos filhos de Satanás, joio e trigo. O reino de Deus chegou. Como ele chegou, nós puxamos a nossa vida, nós vivemos a vida e a realidade do reino com gente que de fato é do reino e com gente que ainda não é do reino, e no último dia ele vai separar os peixes bons dos peixes maus. O reino de Deus chegou, e essa vida, Jesus diz, que eu estou vivendo e eu estou oferecendo para que vocês comecem a experimentá-la aqui, é mais valiosa do que um tesouro escondido no campo, é mais preciosa do que uma pérola de grande valor. Você vai querer ela, se você provar dessa água, você vai querer bebê-la para sempre. Se você beber do vinho novo que eu trago, você não vai mais querer o velho. E se você beber da água que eu te dou, do seu interior fluirão rios de água viva. A minha vida fluirá de vocês. Por quê? Porque o Espírito do Pai foi me dado, e eu o enviarei a vocês. Eu darei a vocês, e ele vai fluir de vocês. Um discípulo do reino é alguém que pensa como Jesus, fala como Jesus, faz o que Jesus faz. Por quê? Porque ele é como uma criança. Ele acredita naquilo que o Pai disse a ele. Amém? Hoje à noite eu vou falar como a gente vive. Eu mostrei como Jesus vive, como Ele nos chama para viver dentro disso. E hoje à noite eu vou compartilhar com você como é que a gente vive.